Muito bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom e Deus é fiel. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus venha derramar as ricas bênçãos sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nesse domingo, o dia do Senhor, dia de vitórias, dia que nós sempre recordamos, nos lembramos do poder da ressurreição. Jesus é ressurreição e vida, esperança de vida para aqueles que creem e confiam na sua santa palavra. Convida pessoas para entrar na nossa live. Daqui a pouco eu vou trazer uma palavra: regenerados para servir. Todos nós, Deus, através de Jesus, nos ofereceu um novo nascimento. Regeneração significa isso, nascer de novo. E nós fomos ressuscitados com Ele. Aleluia. Para que, através de nós, aqueles que estão mortos também, nos seus delitos, seus pecados, tenham a oportunidade de receber essa oferta gloriosa, milagrosa de Deus, que é o perdão dos nossos pecados, a libertação das correntes desse mundo e uma nova vida com Jesus. Novo nascimento significa uma transformação de mentalidade, de pensamento, de atitudes, né? A nossa perspectiva passa a ter uma outra visão, um outro entendimento. Deus nos dá um entendimento segundo a perspectiva de Deus, a visão de Deus para esse mundo. Que a visão do homem a gente já conhece muito bem e sabemos que não tem futuro, não tem esperanças para o que o homem faz, mas com Deus há esperança. Você pode tomar nas suas mãos o azeite, o óleo da santa unção e você unge a tua cabeça, as palmas das tuas mãos e depois unge a planta dos teus pés. Eu vou levantar um clamor, vou ministrar a oração. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, nós estamos dirigindo ao Senhor a nossa vida, nosso coração, estamos adorando a Ele e apresentando os nossos problemas. Mas a oração é um ministério, porque quando eu oro por você, eu estou ministrando sobre a tua vida, ministrando cura, libertação, paz, ministrando força, fortaleza. É isso que eu quero fazer agora. E depois nós vamos trazer a palavra de hoje, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, você pode levantar suas mãos para o céu. Comece adorando a Deus. Nunca entre em oração pedindo já as coisas. Primeiro você glorifica o Senhor. Ah, meu Deus, nós te exaltamos, Pai, querido Pai amado. Nessa manhã de domingo, nós estamos reunidos diante da Tua presença gloriosa e poderosa para entregar nas Tuas mãos, aos Teus pés, diante do Teu altar, meu Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Te agradeço, meu Deus, pela vida que o Senhor nos deu, pelo ar que podemos respirar, mesmo com lutas e dificuldades e adversidades e problemas, ainda assim o Senhor nos tem ajudado todos os dias. É o Senhor que nos tem sustentado, meu Deus. Não somos nós, não é a nossa capacidade, não é um mérito nosso próprio, é obra e graça do Espírito de Deus na nossa vida, que tem nos livrado. Eu reconheço que o Senhor tem livrado
o teu povo, os teus filhos, de todos os perigos, de todo o mal que existe nesse mundo, meu Deus. E nós só podemos te agradecer, te glorificar. Queremos, ó Deus, melhorar, queremos crescer na tua presença, para que a nossa adoração não seja apenas de palavras de louvor e canções, mas que seja de atitudes, meu Deus, que nossa atitude possa glorificar o teu nome, meu Deus, que o nosso dia a dia, nosso comportamento, meu Deus, principalmente diante das pessoas, nós sejamos verdadeiros, honestos, sinceros, meu Pai, que a tua palavra possa brilhar através de nós, Senhor, que nós sejamos um instrumento, vasos de honra nas suas mãos, Pai. Tira da nossa vida o que não te agrada. Tira, meu Deus, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a rebeldia, Senhor. Meu Pai, dá-nos a instrução, a direção do Espírito Santo. Revela em nós o teu querer, a tua vontade, Pai. Eu levanto essa oração por todos aqueles que se encontram no mar de necessidade. Existe um mar dos necessitados, onde as pessoas estão lutando para não afundar, para não serem afogadas com as águas dessa vida, Senhor. É o sofrimento de uma enfermidade, de uma doença. Por isso que eu venho nessa manhã, na autoridade do teu nome, declarando e ministrando cura, Senhor, que o teu poder, que as tuas mãos ensanguentadas toque, meu Deus, nessa ferida, nessa dor, nessa chaga, nessa infecção, nessa inflamação, nesse tumor, nesse caroço. Ó Deus, mesmo que seja uma enfermidade degenerativa, meu Pai, o Senhor tem poder para curar. Cura, meu Deus, liberta os que estão presos nos grilhões, nas prisões dessa vida, Senhor. Tem pessoas que estão aprisionadas dentro dos vícios, do pecado. Meu Deus, pessoas que são prisioneiras do seu próprio caráter. Elas não conseguem se libertar do mau gênio, do gênio explosivo, ou da depressão, da ansiedade, da insônia, Senhor. Liberta o teu povo, tira todo o mal. Nós usamos a tua autoridade, em nome de Jesus expulsamos os demônios, porque o Senhor prometeu que em teu nome nós poderíamos curar os enfermos e expulsar os demônios. Liberta, Senhor. Faz a tua obra em cada vida, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Meus amados, meus queridos, eu gostaria de convidar você para estar sempre aqui em contato com as nossas páginas, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, onde nós sempre, todos os dias, postamos um devocional, uma oração. É muito bom você começar o teu dia refletindo, buscando meditar nas coisas de Deus, recebendo a direção. Deus ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Ele fala sobre a graça que nos regenerou para poder servir. Já que tudo envelhece rápido e nossas circunstâncias externas nos desgastam, como podemos renovar a nossa vida de forma prática e cotidiana? A chave é o nosso espírito. Para sermos renovados, devemos nos voltar para o nosso espírito, aonde deve habitar o Espírito Santo. Você já deve ter visto pessoas assim, novas, 30, 40 anos,
e a pessoa já está envelhecida. Quer dizer, você não entende, uma pessoa tão jovem já está desgastada. Por quê? Porque o espírito da pessoa não se renova. Então ela vai morrendo, ela está morrendo já. Por outro lado, você vê pessoas de 90 anos, 90 e tantos, 100 anos, com um vigor. Elas não têm mais aquela força física, mas você sente a pessoa animada, feliz, porque o espírito está sendo renovado. Olha só que maravilha, né? Ao fazermos isso, o Espírito Santo dá vida ao resto do nosso ser. Quando nós colocamos a nossa mente e o nosso espírito à disposição do Espírito Santo e deixamos o Espírito fazer essa obra, essa operação de renovação, ele renova a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, principalmente o nosso vigor, o nosso ânimo de viver. Efésios 4, 7 diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Espírito de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E o que subiu, o que é isso? Mas também ele desceu às partes mais baixas da terra. E aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus para enchê-los todos. A graça foi dada. A graça foi dada a todos nós segundo a medida do dom de Jesus. E essa é a base da distribuição dos dons espirituais que Deus deu à sua igreja. Graça é o dom gratuito e merecido de Deus. Ninguém mereceu ou ganhou os dons espirituais. Pai, fala, usa essa palavra, regenerados para servir, para tocar cada coração, cada alma, cada vida nessa manhã. Então eu vou começar a falar aqui sobre os dons espirituais e o chamado que o Espírito Santo fez através do apóstolo Paulo e que se estende até nós, para que o novo convertido, a pessoa entregada a Deus, se envolva no ministério e sirva a Deus. Por isso nós fomos regenerados para servir. Hoje em dia você vê as pessoas na igreja somente querendo ser servidas. Elas não querem servir a Deus, elas só querem receber bênçãos. A maioria das pessoas são assim. Então aqui no capítulo 4 de Efésios, versículo 11, diz assim: e ele mesmo designou alguns apóstolos, outros para profetas, para outros evangelistas, para outros pastores e mestres, a fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele constituiu profetas, evangelistas, pastores e mestres. Paulo descreve 4 posições, mas a igreja fala de 5. Coloca pastores e mestres separados, quando na verdade o pastor é mestre e o mestre é pastor, né? Você vê que o professor de escola bíblica dominical, ele ensina o quê? A palavra. E a palavra é a mesma que prega o pastor. Então, o pastor e o mestre, ou seja, o pastor e o professor, eles estão no mesmo nível. Então, eu creio em 4 chamadas. 1 para profetas, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Profetas, vamos ver o que fala a palavra profetas. Profetas são
Vamos começar com os apóstolos primeiro, né? Apóstolos. Os apóstolos são embaixadores especiais da obra de Deus. Embora não com o mesmo senso de autoridade dos apóstolos do primeiro século. Então, os apóstolos de Cristo foram aqueles que foram delegados para representar a igreja de Cristo nessa terra. Então, o apóstolo é o embaixador de Cristo. O apóstolo, ele chega num lugar representando a igreja e ali ele ajuda a estabelecer a igreja. Ele ajuda a discipular. O apóstolo, o trabalho do apóstolo é de discipular, de fazer discípulos. Se lembra de Paulo? Paulo fez discípulos, Timóteo, Barnabé, Silas, Marcos, né? Grandes homens de Deus que depois continuaram fazendo uma grande obra. E eles foram discipulados pelo apóstolo Paulo. Então, o trabalho do apóstolo é de preparar discípulos. Ele é embaixador de Cristo, especial na obra de Deus, e ele prepara discípulos. Profetas. Profetas são os que falam e profetizam a palavra de Deus em plena coerência com a Bíblia. Então não existe profecia que esteja fora da palavra. Hoje em dia você vê profetas em tudo que é lugar. Todo mundo é profeta, todo mundo está profetizando. Que viu isso, que falou aquilo, que vai acontecer isso, aquilo. Mas a maioria desses profetas não estão fundamentados em nenhuma base bíblica. Não existe profecia fora da Bíblia. Toda profecia deve estar integrada na palavra de Deus. Então, muito cuidado quando você escuta aí pessoas dizendo que é profeta, que tem uma profecia para você. Vai primeiro na Bíblia e veja. Inclusive, lá em Deuteronômio fala, para você saber se o profeta é de Deus, você tem que ver se o que ele falou está de acordo com a Bíblia. E se cumprir, então aquele profeta é de Deus. Se não se cumprir, aquela profecia foi da carne, foi mentirosa. As suas palavras do profeta sempre devem estar sujeitas ao discernimento e ao julgamento da liderança da igreja. Assim como os apóstolos, os profetas modernos não falam com o mesmo senso de autoridade dos profetas da igreja antiga. Por quê? Porque você vê que os profetas, eles nem pertencem a igrejas, saem profetizando por aí. O profeta, ele deve estar debaixo da autoridade da igreja, né? Você vê que falta isso. Mas eu não estou aqui falando para mostrar os erros, porque há os erros, mas para mostrar a você que nenhum desses ministérios Deus quer te escolher para te servir, ou como apóstolo, como profeta, como evangelista ou como pastor. Evangelistas são aqueles que recebem o dom específico de pregar as boas novas da salvação de Jesus Cristo. Então o evangelista, ele é aquele que prepara o caminho. O maior exemplo de evangelista que você vê, por exemplo, na Bíblia, é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Jesus iniciar, por exemplo, o seu ministério e fazer a obra de Deus, a Bíblia diz que Deus levantou o profeta João Batista. E João Batista, ele é o evangelista exemplo para todos aqueles que querem ir para o mundo pregando o evangelho. Esse é o trabalho do evangelista. O evangelista, ele vai aonde ninguém quer ir. O evangelista vai aonde ninguém ainda foi. Ele vai preparar o caminho para o Senhor.
Assim que João Batista ele dizia: eu vim preparar o caminho do Senhor. Ele chamava os homens ao arrependimento de seus pecados, para que fossem batizados e pudessem receber a Jesus. Tanto é que quando Jesus ele veio e começou o seu ministério, João Batista terminou a obra dele. Você já sabe, né? Ele foi preso, foi morto, né? Foi decapitado por causa das palavras que ele pregava. Mas ele completou a sua missão, porque a missão dele era preparar as pessoas para receber Jesus. Então o evangelista, ele chega num lugar, num povoado, numa cidade, num país, e ele começa a pregar as boas novas da salvação de Deus, que é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas de salvação. Se alguém perguntar o que significa Evangelho, Evangelho significa boas novas de salvação de Jesus Cristo. Então ali ele começa a levar as pessoas ao arrependimento, pregando de arrependimento, pregando contra o pecado, né? E a partir do momento que aquelas pessoas aceitam Jesus e são batizadas, ali já existe uma igreja. Então o evangelista vai para um outro lugar e um pastor deve chegar para cuidar daquela igreja. Que essa é a diferença. O evangelista ele vai plantar a igreja, ele vai abrir as igrejas, assim como o apóstolo também. O apóstolo planta igrejas, mas o pastor vem para apacentar, para cuidar no dia a dia da igreja. Pastores e mestres, ou pastores e professores, essa antiga palavra grega claramente declara um ofício com dois títulos distintivos. O primeiro, pastoreia o rebanho de Deus. E o outro, o maestro, pastoreia através do ensino da palavra de Deus. Que bonito, que maravilha isso. Considerar que Deus, Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo, para nos colocar nessa posição de que podemos servir. Claro que esses são os ministérios básicos, né? O apostolado, o evangelista, o pastor e o profeta. Esses são as autoridades da igreja, inclusive. Mas claro que dentro da obra de Deus, você tem ministérios de louvor, ministérios de intercessão. Ministério de louvor são as pessoas que cantam, os músicos que tocam os instrumentos. Tem o ministério da intercessão, que é o ministério de oração, pessoas que têm o dom de orar por outras pessoas e que ela oferece a oração, ora, vai visitar as pessoas no hospital, orar, né? Nas casas. E outros ministérios. Hoje em dia existem tantas oportunidades da pessoa servir nas igrejas, ministérios de jovens, ministérios de crianças, que é tão importante o ministério da escola bíblica infantil, que é o que prepara o futuro da igreja, as crianças. Porque se nós não ensinarmos as crianças os caminhos que elas devem andar, que é o caminho de Deus, lá fora, o mundo vai ensinar essas crianças a irem por outros caminhos tortos, tortuosos, que não são de Deus. E existem ministérios de jovens, de adolescentes, ministérios de missionários, os missionários que vão cuidar de uma missão. Normalmente missionários, eles vão abrir escolas, eles vão abrir hospitais, clínicas, em nome da igreja. Mas o importante é que você entenda a mensagem que foi dada nessa manhã. Que o Espírito Santo em nós, ele habita para nos renovar. Então somos renovados na nossa mente, no nosso espírito, no nosso pensamento, nas nossas atitudes. Para quê? Para a gente ser
bons cristãos, para sermos bons cristãos, dar um bom testemunho, mostrar que Deus é verdadeiro. Sim, primeiro o benefício é próprio, que você se torna uma nova criatura, você está buscando e garantindo a tua salvação. Mas, por outro lado, olhando pelo reino de Deus, pela obra de Deus, Deus faz isso, Deus nos renova, Deus renova você, para que de uma forma você venha servir a Deus. Deus quer servos, Deus está buscando servos para servir na obra dele. Como eu falei no começo, felizmente hoje, a mentalidade das pessoas que estão dentro das igrejas, elas querem apenas serem servidas, né? As pessoas querem estar dentro da igreja, recebendo bênção, ora por mim, me dá isso, me dá aquilo, outro, e pronto, vou para casa, acabou o culto, não quero saber mais de nada. Ela não quer ser serva. Então, para que o Espírito Santo vai atuar na vida dela, se ela está se negando a servir a Deus? Estávamos falando de Paulo, quando Paulo foi chamado por Cristo, ele teve um encontro com Jesus ali, a primeira coisa que Jesus falou para ele é que ele ia servir. Tanto é que ele abandonou tudo que ele estava fazendo, aquela perseguição dos cristãos e tudo, e ele passou a aprender, ele foi aprender a palavra, ele foi crescer, ele foi ser renovado pelo Espírito Santo, para que ele pudesse servir. Olha a vida do apóstolo Paulo. Ninguém pregou tanto a palavra de Deus como esse homem, mas porque ele entendeu que Jesus o salvou para servir. Jesus me salvou para que eu possa servi-lo. E você está servindo a Deus de que maneira? De que maneira que você está servindo a Deus? Não, eu estou cuidando da minha família, eu estou pregando a palavra com meus irmãos, estou orando. Não, mas isso aí é servir a Deus, mas é nossa obrigação. O próprio apóstolo Paulo fala que aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, é pior que incrédulo. Na verdade, é nossa obrigação orar pelos nossos filhos, nossos familiares, para pregar a palavra de Deus para eles, porque se a gente não fizer, eles vão se perder. Mas estou falando servir a outros que você não conhece, que você nem sabe que existe. É ali que o teu serviço diante de Deus, que o teu ministério é estabelecido, porque você serve realmente por amor a Deus, você nem conhece a pessoa. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu te peço, Deus, nessa manhã gloriosa, que a tua palavra possa chegar ao coração dos teus filhos, das tuas filhas, e que eles sejam regenerados, nascidos de novo, por obra e graça e atuação do Espírito de Deus. Ó Deus, só o Senhor tem o poder de entrar, de penetrar no mais íntimo do coração do espírito do homem, Senhor. Então eu te peço que o Senhor venha tocar na alma, no espírito deles, para que eles possam perceber e entender, ó Deus, que eles precisam ser regenerados, nascidos de novo, com uma nova mentalidade, uma atitude que agrade a Deus, afastados desse mundo de pecado, de destruição, Senhor. E que eles possam te servir, andar na tua presença e ser perfeito. Ó Deus, faça isso, Pai. Glorifica o nome do teu Filho amado Jesus na vida de cada um dos que estão acompanhando. E que o Senhor possa levantar evangelistas, pastores, levantar professores, professoras, que possam ensinar os jovens, adolescentes, as crianças, levantar apóstolos, Senhor, que possam fazer discípulos, evangelistas que estejam dispostos a sair a evangelizar, e outros ministérios que existem dentro da igreja, mas que cada pessoa que foi abençoada, que foi salva, que foi liberta, encontre e dedique a sua vida para servir ao Senhor. Assim como o Senhor nos serviu, quando o Senhor morreu e entregou a tua vida, o Senhor estava assumindo, como disse Paulo,
a posição de servo. E servo que morreu, que serviu até a morte e morte de cruz. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, meu irmão? Medita nessa palavra. Busca ler de novo. Lê o capítulo 4 de Efésios. Vê os ministérios. Veja que Deus, Ele te escolheu para você servir a Ele. Não fica somente se servindo de Deus, não. Que a tua semana seja abençoada. Que Deus te livre de todo mal. Que Deus te cure, te liberte, te abençoe. Que Deus guarde a sua família e os teus passos. Amém? Diga comigo, o amor do Pai, a graça e a paz do Filho Jesus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo nos guarde, nos acompanhe, nos livre e nos abençoe, hoje, amanhã e para sempre. Bom dia, bom domingo. Envie essa palavra para outras pessoas. Graça e paz.